Se eu te perguntasse quais reinos germânicos vêm primeiro à sua mente que se estabeleceram no território do Império Romano do Ocidente durante a era das grandes migrações, você pode pensar primeiro nos francos, ou talvez nos visigodos, ou nos vândalos, mas um estado germânico, que é bastante frequentemente esquecido devido ao seu menor tamanho, mas que ainda desempenhou um papel muito importante na queda do Império Romano do Ocidente, foi o Reino Burgúndio. O momento decisivo na queda do Império Romano do Ocidente, frequentemente repetido neste canal, foi a fatídica véspera de Ano Novo do ano 406 d.C. Nesse dia e nas semanas seguintes, várias tribos germânicas tentaram atravessar o congelado rio Reno para a província de Gália, a província romana que se encontrava dentro do Império Romano do Ocidente. Essas tribos eram os vândalos, os alani, os suevi e os burgúndios. Essas pessoas viviam antes em algum lugar na Germânia ou a leste da Germânia e faziam parte das grandes migrações que ocorreram naqueles tempos. Os visigodos já haviam invadido o Império Romano anteriormente, em 376 e nos anos seguintes. Em 406, os francos eram uma tribo aliada de Roma que o imperador Julian havia estabelecido na província de Gália Belgica. Infelizmente, a fronteira do Reno havia sido esgotada de tropas pelo general romano do oeste Stílicio para a proteção da Itália, que viu ataques repetidos por enormes exércitos germânicos um após o outro. Então, Stílicio não teve escolha senão retirar tropas da fronteira do Reno para defender a Itália. E assim os foederati francos, como eram chamados os soldados germânicos aliados naquela época, tiveram que lutar contra todas essas tribos germânicas por conta própria. Não é preciso dizer que, apesar dos sucessos iniciais, mais cedo ou mais tarde, eles foram dominados devido à enorme massa de germânicos atravessando o rio Reno. E entre essas tribos estavam os burgúndios. Após atravessarem o Reno, eles se estabeleceram na província romana da Germânia Secunda, ao longo do Médio Reno. Eles escolheram a cidade de Borbetomagos como sua capital, a atual cidade de Worms. Isso foi feito sob o pretexto da autoridade imperial romana, já que Gundahar, rei dos burgúndios, juntamente com Goar, rei dos Alani, escolheu o romano Jovinus e o fez seu imperador fantoche, que então concedeu a eles o direito de se estabelecer em território romano em troca de aliança como foederati de Roma. Jovinus foi posteriormente morto pelos visigodos, mas o decreto imperial de Jovinus foi aceito a contragosto pelo imperador romano do Ocidente, Honorius, já que o Ocidente não tinha a força de tropa necessária para lidar com todas as diferentes tribos germânicas de uma vez. E assim, por cerca de 2 décadas, os burgúndios foram aceitos no território do Império Romano do Ocidente, mesmo que não saibamos exatamente quantos foederati eles realmente contribuíram para o exército romano do Ocidente e por um tempo eles estavam contentes. Mas como tantas vezes, os germânicos raramente estavam satisfeitos com as terras que lhes eram concedidas pelos romanos. Eles tinham o desejo constante de ampliar seus reinos quase independentes, em detrimento do Império Romano do Ocidente. Porque quanto maiores essas terras germânicas se tornavam, menos receita tributária isso significava para os romanos do Ocidente, e isso, por sua vez, piorava a sua capacidade de manter um exército funcionando adequadamente, já que um grande exército, é claro, custa muito dinheiro para manter. E assim, nos anos 430, Gundahar começou a invadir o território romano fora de seu reino. Um terrível erro, como ele logo aprenderia, porque naquela época o Magister Militum Aetius era o general do oeste, e ele já estava farto dos burgúndios e de seu comportamento agressivo. E assim ele montou um exército composto em grande parte por foederati unus, e com este exército ele esmagou completamente os burgúndios em 436. Gundahar foi morto, e os burgúndios foram tão completamente derrotados que essa derrota esmagadora seria recontada por séculos e mais tarde serviria como base para o poema épico do Nibelungen Lied, que foi escrito cerca de 760 anos depois
Os burgúndios foram então reassentados na região de Maxima Sequanorum em 443. Como antes, eles estavam felizes de novo. Por um tempo, porque como sempre com os germânicos, eles apenas esperavam o momento certo para aumentar suas posses. Em 451, eles até ajudaram o Império Romano do Ocidente sob o seu rei Gunderico, quando os burgúndios, juntamente com Aécio e seu exército romano, e com os visigodos, infligiram uma derrota a Átila, seus hunos e seus aliados germânicos na famosa Batalha das Planícies Catalãs. Este é um daqueles raros momentos em que os burgúndios realmente ajudaram Roma, mas como você pode imaginar, isso não permaneceria assim. O assassinato do general romano do Ocidente Flávio Aécio e depois, após o assassinato do imperador romano do Ocidente Valentiniano. Terceiro, eles usaram o caos resultante a seu favor e conseguiram ampliar muito seu domínio, conquistando a grande cidade de Lugdunum, a atual Lyon, e chegando perigosamente perto do mar Mediterrâneo. Em 459, o próprio imperador Majoriano, o maior dos últimos imperadores romanos do Ocidente, infligiu uma pesada derrota a eles, libertando a cidade de Lugdunum e repelindo os burgúndios, até mesmo forçando-os a voltar ao status de foederati, obrigando-os a servir novamente no exército romano. Infelizmente, após o heróico imperador Majoriano ser traiçoeiramente assassinado por seu ingrato general Ricimer, não havia ninguém que agora se opusesse à expansão burgúndia. E então, eles imediatamente se expandiram novamente e reconquistaram o território que haviam perdido para os romanos sob Majoriano. Foi agora nesses tempos que os burgúndios até conseguiram ascender nas fileiras do exército romano, a tal ponto que até atuavam como o poder por trás do trono romano do Ocidente. Para o rei burgúndio Gunderico, o mesmo Gunderico que lutou com Aécio contra os hunos, tinha um filho chamado Gundóbado. A esposa de Gunderico era irmã de ninguém menos que Ricima, o bárbaro Magister Militum. E assim, Gundobado era sobrinho de Ricima, o Magister Militum romano ocidental, que deteve o poder militar efetivo no Ocidente de 456 até 472, portanto por cerca de 16 anos. Quando Ricimer finalmente morreu em 472, tendo assassinado inúmeros imperadores e generais, deixando o Império Romano do Ocidente em uma situação desastrosa, chegou a vez dos burgúndios brilharem. Ricimer morreu em agosto de 472, e assim coube a Gundobado assumir o papel de Magister Militum e patrício do Império Romano do Ocidente. Podemos supor que ele tinha uma poderosa influência sobre o então reinante imperador romano do Ocidente, Olíbrios. Olíbrios, no entanto, já morreu em novembro do mesmo ano, e então Gundobado escolheu Glicérius em março de 473, o comes domesticorum, o líder da guarda do palácio, como o novo imperador do Ocidente, mas mais tarde, em 473, ou possivelmente também em 474, o pai de Gundobad, Gunderic, o rei dos burgúndios, morreu. Seus três irmãos Guredizel, Chilperic II e Gundomar desafiaram a reivindicação de Gundobad ao trono. Além disso, Július Nepos desembarcou em 474 com um exército do Império Romano do Oriente em Portus, perto de Roma, e então Gundobad voltou ao reino burgúndio para lidar com esse problema, mas possivelmente também para evitar um confronto com Július Nepos. Uma vez de volta ao reino burgúndio, ele basicamente apenas brutalmente assassinou todos os seus oponentes um a um, e assim se tornou rei dos burgúndios em 480. Ele realmente era um cara brutal e impiedoso, tão cruel quanto seu tio Ricima. Foi Gundobad, afinal, que também matou pessoalmente o imperador romano do Ocidente Anthemius. Mas um de seus irmãos, Gorgize, deu uma briga danada, e por isso Gundobad só o matou tão tarde quanto no ano de 501. Em 490, enquanto Theoderic e Odoacer lutavam pelo controle da Itália, Gundobad aproveitou a oportunidade e enviou um exército para Itália,
a Itália, invadindo a Ligúria e capturando muitos prisioneiros romanos que foram posteriormente devolvidos por Theoderic mediante resgate. Gundobad morreu no ano de 516 d.C., deixando o reino burgúndio para seu filho mais velho, Sigismundo. Mas então a guerra com os francos estourou, e de 523 a 534 o conflito se arrastou. Em 532, então, Godomar, o filho mais novo de Gundobad, era rei, e ele perdeu para os francos na Batalha de Autun, e assim o reino burgúndio foi anexado e incorporado ao reino franco não muito tempo depois, em 534, e Godomar foi morto. Apenas alguns anos depois, em 539, os burgúndios foram enviados pelos francos para a Itália para participar da Guerra dos Ostrogodos contra o Império Romano do Oriente, e eles fariam parte de um exército gótico que cometeria terríveis atrocidades no saque de Mediolanum. Cerca de 30 mil pessoas foram impiedosamente mortas, e os burgúndios tiveram uma participação ativa nesse brutal massacre. Nos séculos seguintes, o reino burgúndio passaria a ser conhecido como Borgonha, permanecendo basicamente na mesma região, e os reis francos também usariam o título de rei da Borgonha, além de rei dos francos, Otuliu-Otoshtu. Na região da Borgonha, por vezes, seria novamente um reino independente e continuaria de uma forma ou de outra até 1477, quando a Borgonha chegaria a um fim definitivo como uma entidade política independente ou quase independente, e posteriormente se tornou uma província da França. Portanto, a região na área do antigo reino burgúndio ainda é conhecida como Borgonha até hoje, mesmo que não seja precisamente, é claro, onde o antigo reino burgúndio estava localizado. Migrou ao longo dos séculos um pouco para o norte, e agora pertence a uma região administrativa maior que fica ao norte do antigo reino burgúndio. E assim, os burgúndios são frequentemente esquecidos, mas podemos ver que eles desempenharam um papel importante no Império Romano Ocidental e certamente contribuíram para a sua queda, como os outros reinos germânicos, aproveitando todas as chances que tinham para aumentar o tamanho de seu reino. E para se intrometer na política romana, na maioria das vezes em detrimento dos romanos, é claro, apenas uma vez na Batalha das Planícies Catalãs, eles ajudaram decisivamente os romanos, e assim poderíamos chamar os burgúndios de não realmente amigos de Roma, mas também não inimigos totais. Eles estavam em algum lugar no meio e certamente são um reino frequentemente esquecido que certamente merece atenção nestes tempos caóticos quando o Império Romano do Ocidente caiu. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou via associação ao YouTube, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Você teria minha mais profunda gratidão e, claro, quero agradecer a todos que apoiam Majorianos. Vocês são todos incríveis, e se você quer aprender mais sobre o Reino dos Francos, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quer aprender mais sobre o Reino dos Vândalos, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Beni Valete.